Em 1989, pela primeira vez na história do Japão, uma mulher processa seu chefe por assédio sexual. Eu sou Naka, isso é Japatonic, e hoje vamos falar sobre os tipos de assédio que existem no Japão. E foi quando esse julgamento veio à luz que começamos a usar a palavra harassment, assédio. Foi exatamente aí que nasceu a frase sekuhara, não é? Que viria de sexual harassment, assédio sexual. Que tudo é por uma questão de simplificação do idioma, porque os japoneses têm dificuldade em dizer sexual harassment, então passou a ser sekuhara. Até os anos 90 era algo extremamente comum. O assédio à mulher era algo extremamente normalizado. A ponto de que até me lembro, em uma entrevista com uma ex-modelo dos anos 80, ou não sei se dos 70, quando era jovem, quando ainda não era famosa, contava que em sua época era extremamente comum que a contratassem para servir café de biquíni em escritórios. Quer dizer, já era algo tão comum a ponto de que os funcionários do escritório também não a assediavam muito, porque era um serviço contratado muito típico. Eu, na verdade, nunca na minha vida tinha ouvido falar disso. Não sei o quão normalizado seja. Mas, bem, pelo menos para ela, como uma garota que... Pelo menos para ela, que era uma garota que começava a ser modelo. Para ela, aquilo era algo cotidiano e muito comum. Hoje em dia, obviamente, é impensável. Mas até que ponto percebemos a questão da sexualização da mulher e a normalização de ver a mulher como um objeto? Portanto, naquela época, o assédio era moeda corrente do dia a dia. Hoje em dia, obviamente, não é a mesma coisa. Mas, vamos ver. O que acontece se houver assédio? A frase sekuhara é uma frase que hoje em dia é muito ouvida e muito discutida em ambientes de trabalho. Porque, vamos ver, o tema dos algo de harassment normalmente são termos de assédio dentro de ambientes de trabalho, não é? E o mais triste de tudo é que se a mulher quer fazer algo, em vez de denunciar, ela escolhe renunciar ao trabalho. Por uma questão de que as pessoas japonesas não querem muito expor seus problemas pessoais dentro do ambiente de trabalho, porque se acabam denunciando, depois estão em um ambiente muito desconfortável. E, talvez, por mais que a mulher seja corajosa o suficiente para poder acusar um colega ou algo do tipo, em alguns casos, pode-se dar apoio à garota e que ela seja considerada certa em tudo em relação ao colega de trabalho. Mas em muitos casos, às vezes, mesmo que o chefe seja o culpado, ou pelo menos o assediador, a mulher é vista de forma negativa. Porque ela é vista como uma pessoa ameaçadora, como uma pessoa perigosa, como alguém a quem é melhor não se aproximar, porque denuncia qualquer coisa. Quando talvez os colegas de trabalho, justamente porque nunca viram as situações de assédio à mulher, como pouso dizer, eu nunca vi nada. Claro, porque o assediador talvez, assediada de forma muito escondida. Talvez quando saía do banheiro, quando estava na parte da cozinha, ou do escritório, ou o que seja. Mas claro, como muitos colegas de trabalho, não viram por conta própria esse assédio, já o veem como uma pessoa irritante. Chamemos assim. Depois, há o Power Harassment, que também é chamado de Pauajara. Junto com o Sekuhara, o Pauajara são as duas mais utilizadas, ok? Porque justamente o Pauajara fala sobre o que é o abuso hierárquico em ambientes de trabalho. Veja, o bom é que no Japão, como hoje em dia, está um pouco mais sensível com o tema do assédio. Há vezes que se pode ver qualquer mínima conduta, pode ser vista como Pauajara. E as pessoas tentam ser o mais amigáveis possível em ambientes de trabalho para evitar serem acusadas como Pauajara, ok? Mas o que acontece em ambientes de trabalho de empresas com muitos funcionários? Talvez um escritório com 50 pessoas, 100 pessoas? Aí fica um pouco difícil, aí as pessoas tendem a se cuidar um pouco mais. Existem muitos pontos de vista devido à diversidade de pessoas observando. Mas quando são empresas pequenas, aí já é como se, não sei, um grupo de 5 pessoas, uma empresa de 10 pessoas, aí já, o Pauajara é muito mais normalizado, porque claro, é um ambiente pequeno, e chamemos entre aspas de seguro, portanto, gritar com um funcionário.
dar um exemplo da autoridade do chefe, às vezes, como se isso fosse algo muito comum. Por isso, o pau à jara é o mais comum do mundo, de certa forma. E às vezes aparece, por exemplo, na televisão, viralizado de um chefe ou funcionário que está gritando muito alto, ou até mesmo alguma agressão ou algo do tipo. E por aí, algum colega grava e acaba aparecendo nos noticiários. E isso costuma acontecer mais em empresas muito pequenas, não em grandes empresas conhecidas. Em vez disso, em grandes empresas muito grandes. Quer dizer, escritórios de Sony, Mitsubishi, Honda, coisas do tipo. Aí eles cuidam muito mais com o tema de assédio, para que não haja, porque justamente não querem ter uma má imagem da marca, compreende? Portanto, aí são ambientes um pouco mais seguros em relação a assédios e esse tipo de coisas. E além disso, não se perdoa de forma alguma. O próximo se chama Mata-Jara, que vem de Maternity Harassment. E este é muito complicado, porque veja, as empresas por aí podem dar certos benefícios ou permissões às futuras mães que são empregadas das empresas, ou as que têm filhos pequenos. Como, por exemplo, as creches geralmente abrem às 8 da manhã e fecham às 5 da tarde. Se esse é o horário do escritório, a mãe vai chegar de qualquer forma. 1 hora mais tarde, pelo menos, e tem que sair 1 hora mais cedo, pelo menos. E o fato é que é algo que não se pode negociar. É simples. A mulher continua trabalhando, só que precisa deixar o filho. E isso é algo ultra compreensível. Mas muitos colegas não são compreensivos com essas situações. Veja, eles não dizem nada, mas entre eles vão dizer: veja, ela sempre chega atrasada e sempre sai mais cedo e recebe o mesmo salário, e nós temos que fazer o trabalho dela. Então veja, isso pode levar a algum tipo de maus tratos. Ou, por exemplo, não querer falar com ela, não querer conversar, não tratá-la bem. Ou dizer a ela, talvez, jogar na cara dela que se estão no mesmo nível salarial, jogar na cara dela que ela trabalha menos. E é por isso que muitas mulheres estão convencidas de que se vão engravidar e ter filhos, talvez a melhor opção seja desistir, abandonar a carreira profissional. Como já mencionei, por exemplo, nos problemas da baixa taxa de natalidade no Japão, ok? Porque as pessoas, as mulheres talvez queiram ter filhos, mas pode ser que no final decidam não tê-los, entende? O outro é o Patajara. Pode parecer muito engraçado, mas vem justamente do assédio paterno, que às vezes até é pior. Obviamente, porque veja, pelo lado da mãe é muito mais compreensível, mas pelo lado dos pais, o Japão não é muito tolerante, que digamos, não é aberto à ideia de que o pai precisa de permissões para qualquer coisa, ajudar uma mãe que acabou de dar à luz ou algo do tipo. Porque no Japão é muito típico que o homem, se tirar algum tempo livre durante a gravidez da mulher, seja no dia do parto, e só, basicamente. E que no dia seguinte ele volte ao trabalho é algo extremamente normal. E eu já vi isso até mesmo em ambientes de construção, não apenas em um ambiente de escritório, algo tão super formal. Mas um rapaz que era responsável por uma pequena obra ao lado dos eletricistas, onde eu trabalhava, teve um filho. E no dia seguinte estava trabalhando. E eu perguntava a ele, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu não tenho que trabalhar, sou o responsável. Mas se podemos fazer o trabalho por conta própria, ou seja, não. Mas claro, às vezes muitos têm o chip incorporado, o que é algo muito normal. Que a mulher tem que se encarregar ou que a mãe a ajude. Não sei, ou alguma amiga, não sei. Mas, uma vez, o que foi? Cerca de 5 anos atrás, deve ter sido quando alguém, um político, por exemplo, usou sua permissão de sua licença de dia de folga por paternidade. E o fato é que saiu nas notícias, porque foi o primeiro político na história a tirar dias de folga, porque a mulher deu à luz e saiu nas notícias, inclusive. Bem, vamos ver. Para dar o exemplo, parece-me correto, mas até o ponto de ser notícia é realmente. Pareceu-me muito estranho. E claro, para um homem médio, como que não? Você tem que trabalhar, ou seja, como descansar por ser pai?
você deu à luz? Meio assim, como se eles levassem isso na brincadeira, não? Alguns superiores. Repito, em grandes empresas não haverá problema. Mas, em pequenas empresas, como se eles fossem te olhar estranho ou ficar perguntando: e quando você volta a trabalhar? Quando você volta a trabalhar? E claro, parece que do lado dos pais se perdoa muito pouco. Ou imagine a situação de um pai solteiro, que pode acontecer de ter que levar o filho à escola ou à creche e ir buscá-lo. Vão vê-lo com maus olhos. Embora também possa acontecer de terem um pouco mais de empatia, porque justamente o filho não tem a mãe, né? Então há esse pró e esse contra, digamos assim. Ou podem ter empatia e compreendê-lo melhor, ou podem ver como se ele fosse um ridículo que quer aproveitar sua situação para trabalhar menos. O próximo é Kazuhara, que vem de assédio ao cliente. Bom, isso é algo, por exemplo, que muitos sabem que no Japão o atendimento ao público é muito bom. Que o cliente é tratado como um deus, como um rei, que o cliente sempre tem razão, etc. E por isso existe o abuso dos clientes, que abusam justamente da situação dos funcionários, que tem que tratá-los bem, que sempre tem que dar-lhes razão. Há muitos casos de pessoas que fazem reclamações infundadas e injustas para aqueles que atendem e aproveitam de sua situação. Que, vamos ver, no Japão acontece muito pouco, e mais, algumas vezes que acontecem coisas fortes. Sim, pode-se chegar a ver até mesmo por alguma câmera de segurança ou algo saindo da televisão para ver uma pessoa muito idosa. Acho que uma vez vi uma pessoa idosa dar um tapa em uma garota que estava atendendo, e isso foi muito forte. Obviamente, nesses casos, o cliente não está certo, a polícia é chamada e o cara é preso. Ou até mesmo havia um caso que isso já não sei se não é um assédio, mas vamos ver. Um cara que pegava pelo público, cortava e colocava em um hambúrguer, em um McDonald's. Ia e fazia uma reclamação forte, reclamando de tudo. E claro, o cara apareceu nas notícias e foi preso. Mas enfim, a verdade é que esse é um caso bastante, às vezes, engraçado, ridículo. Mas enfim, são outros casos que existem. Depois, o próximo é Morajara, que seria de assédio moral, quando as pessoas querem se impor como moralista. Por exemplo, isso acontece tanto em ambientes de trabalho quanto em ambientes domésticos. Em casa, basicamente, seria violência psicológica. Mas no ambiente de trabalho, seria, por exemplo, um colega de trabalho espalhando fofocas sobre outro colega porque descobriu que não. Porque este teve muitos parceiros, porque este se veste assim, porque este foi visto nas redes sociais e tem certos hobbies estranhos. E claro, o que isso produz? De que de forma inconsciente acabe se formando uma espécie de conspiração, digamos assim, para prejudicar uma pessoa. E se houver alguma reclamação a fazer a esse colega de trabalho, ele é usado como desculpa. Sabe? O que você pode me dizer se casou 5 vezes? Coisas desse tipo. Assim, quando já se ataca pelo lado moral. E o outro é o Aruhara, que vem de assédio alcoólico. Que justamente, claro, Japão. Como é uma sociedade em que se bebe muito álcool, muitas pessoas são obrigadas a beber com seus chefes. Claro, e pessoas que talvez não bebam muito têm mais dificuldade. Ou talvez, simplesmente, depois do trabalho, querem ir para casa, ou beber sozinho em casa, ou não beber álcool, ou o que for. Mas muitos chefes os convidam e eles não podem recusar um convite dos chefes para sair para beber. Que, a ver, além disso, é como se eu percebesse que tipo de chefes são aqueles que passam o tempo todo convidando os funcionários para beber. Basicamente, é aquele que nem sabe o aniversário da mulher, porque às vezes são pessoas com família. Olhem isso, são salsichas que dão forma de púlpito. Mas a questão é que é o típico japonês que é casado, tem filhos, mas não se importa em estar em casa com a família. Eu conheci, por exemplo, os maiores estereótipos de japoneses, que deu o detalhe de não se lembrar do aniversário da mulher. Essa pessoa me contou que com essas palavras certa vez,
Um dia voltei para casa, estávamos comendo, e minha mulher, com cara de poucos amigos, me diz: "Você sabia que hoje é o meu aniversário?" Sim, claro, eu me lembro. E assim ficavam. E era o estereótipo típico de pessoa que bebe álcool todos os dias, que gosta de apostar dinheiro no pachinko e que, se sair bem, sai com as meninas, que não passa muito tempo com a família. E esse é o estereótipo do japonês, que claro, de chefe que quer sair para beber. E o que menos lhe interessa é passar tempo com a família. Isso é muito raro. Isso é uma croquete à milanesa empanada de fígado. É a primeira vez que vejo isso. Vamos provar. Aí está quente. Isso queima. Está bom. Não pediria novamente, mas é diferente. Está bom. Mas tem que levar em conta que o assédio alcoólico aqui é muito comum. E além disso, as pessoas bebem e bebem e bebem. E, claro, é ultra típico ver à noite homens com trajes de escritório bêbados na cidade. E assim, até o turista vê. Eles estão por toda parte. E o último é o harajara, que é muito simples. É assédio. E seria o que é a falsa acusação de assédio. Ou seja, a acusação da acusação. Um exemplo muito simples. Um chefe diz ao empregado: "Veja, este trabalho está mal feito. Preciso que você o refaça." E por isso ele diz amigavelmente. Mas o outro diz: Não, isso é harajara. Você está abusando do seu poder. Eu me esforcei muito para fazer este trabalho e agora você está... E bem, e claro, que bom. Isso seria o harajara, não a falsa acusação de assédio, de algum tipo de abuso de poder. Que a propósito, por exemplo, eu recomendo muito que vocês vejam um desenho animado que nem mesmo poderia ser classificado como anime, mas há um desenho animado na Netflix chamado Aggressive Retsuko, ou também Agretsuko, que são personagens da Sanrio, ou seja, dos criadores da Hello Kitty, ou seja, personagens super fofos, super bonitos, animaizinhos, mas tudo em um ambiente de trabalho, de escritório. Vamos ver. É uma crítica social caricaturizada do que seria a sociedade japonesa dentro do que são os ambientes de escritórios, não é? E, por exemplo, há um personagem que faz o do harajara. Está o tema, vamos ver. Eu vi isso já faz bastante tempo, mas vamos ver. São capítulos muito curtos e são muito interessantes, porque se aprende muito de forma muito simplificada. O que é a sociedade japonesa em si, em geral? O que seriam os estereótipos japoneses, sabe? Muito interessante. Eu recomendo muito. Nos seus países, como está a situação do assédio no ambiente de trabalho? Então, vou ler os comentários. Vejo vocês na próxima. Um abraço para você, sua família, seu animal de estimação e o chato do seu vizinho. Tchau. Jara.